Fala galera do Crunchyroll, aqui é o Gabriel Saul e agora a gente está com a Beth Kodama, a editora sênior da Panini, da linha de mangás. A gente vai fazer algumas perguntas para ela dos lançamentos, dos anúncios também desse evento. Oi Beth, muito obrigado pela entrevista. Tudo jóia? Tudo jóia, muito obrigado pela entrevista. Então, a gente anunciou várias coisas ontem, no dia de ontem. Hoje é o sábado, né? Ontem, na sexta-feira, a gente teve um painel. Tivemos a presença ilustre de Frank Miller no painel, foi uma surpresa muito agradável. E foi uma grande honra também. Ele, que é um dos autores que teve mais influência da arte oriental em várias de suas obras. Uma delas, a gente está relançando, que é o Ronin, né? E, bom, aproveitando a deixa, né? Lobo Solitário volta agora em dezembro com as capas dele. Com as capas dele, inclusive, são as capas comissionadas pela Dark Horse, então são vários artistas. Os 12 primeiros volumes terão capas dele, mas na capa de trás vão ser as capas, são ilustrações selecionadas do Kojima, do Gosei Kojima, legal. Que é o ilustrador original. É o ilustrador de Lobo Solitário, né? Sim. Ele já é falecido, mas vamos dizer que ele revolucionou a arte do Gekiga, que é o estilo do Lobo Solitário, que é um estilo, vamos dizer assim, fazer um paralelo com as graphic novels. Ele seria, o Gekiga está para os mangás, assim como as graphic novels estão para os comics, né? Eles seriam algo mais sério, mais próximo da realidade, mais verossímil também. O Lobo Solitário deve chegar com R$18,90, se eu não me engano, na média de 300 páginas, e o acabamento é muito semelhante ao One Punch Man. Por que o One Punch Man? Porque ele tem orelhas, ele tem offset, mas ele não tem páginas coloridas. Não tem. Okay. Ele é uma obra crua, realmente, é uma obra preta e branca, e o contraste é uma das características mais fortes do Lobo Solitário. É o contraste, vamos dizer assim, é uma violência crua, é uma violência... Sim, violência gráfica crua. É, exatamente. É uma narrativa, a narrativa dele ele depende bastante do preto e branco, então ele tem tudo a ver, seria muito estranho ter páginas coloridas de fato. Agora uma dúvida minha, esse Lobo Solitário ele vai ter alguma coisa do material antigo que vocês lançaram? Vocês têm alguma base nele? Então, Dark Horse, ela publicava com onomatopeias traduzidas, porque esse é um estilo que os americanos gostam. Sim. E nós sabemos que hoje o mercado de mangás ele gosta mais da fidelidade que existe com o material japonês. Sim. Então, pela Dark Horse cortar algumas páginas e traduzir as onomatopeias, nós fizemos o contrato em cima dos originais japoneses. Então, vai vir com algumas páginas a mais, são páginas que não tinha na edição que nós publicamos antes, e as onomatopeias serão as japonesas. Sim. Então ele está muito mais fiel à edição japonesa do que a versão da Dark Horse. É completo em 28 volumes e sai agora em dezembro. Em dezembro. Por enquanto bimestral. Por enquanto bimestral. A gente vai ver como é que vai se comportar aí o mercado, para ver se realmente vamos transformar isso em mensal para andar mais rápido ou não. Sim. O que a gente vai fazer ainda. Estamos a decidir ainda como isso vai acontecer. Acho que era um dos títulos mais esperados do público. É, bastante aguardado, porque 10 anos de publicação já é um gap, né? Um espaço de muito tempo, então muita gente não tem a primeira coleção. Eu não consegui, eu procurei muito, eu não consegui achar a primeira coleção. É muito difícil. É agora a oportunidade para poder ter aí um clássico, um dos maiores clássicos de quadrinhos, e que influenciou não somente o Frank Miller em si, mas influenciou toda uma narrativa, desde Quentin Tarantino até mesmo teatro e vários outros mangás também, não só comics, né? Não só artes gráficas no geral, mas até mesmo cinema é muito influenciado pelo Lobo Solitário. Gente, a gente teve que trocar de lugar porque o evento tá lotadaço. Então, a transição atrapalha um pouquinho na hora da gravação, mas vamos voltar. Bestiários. Bestiários vai sair agora entre novembro e dezembro. Ele é uma obra do Masasumi Kakizaki. Ela está em andamento no Japão, mas ele fecha em sagas os volumes. Então, os 3 primeiros volumes eles fecham uma saga, na verdade 2 sagas, que se completam. Aí a partir do 4º volume ele começa uma nova saga. Então os leitores que quiserem, eles podem ficar só com o primeiro volume, eles podem ficar só com os 3 primeiros volumes ou continuar toda a série. Ele vai ser publicado nos moldes de um Hunting Man,
Na verdade, dos monstros de Vagabond, porque ele tem muitas páginas coloridas. Ah. Então, e se eu não me engano, o preço do primeiro volume saiu com preço promocional para que os leitores experimentem. Então ele, se eu não me engano, saiu por R$15,90. E deve chegar em bancas mais ou menos por volta do dia 10, dia 15 de dezembro. Mais ou menos por volta desse tempo. Um pouco sobre do que ele fala. Acho que a galera vai gostar. A história é sobre gladiadores numa Roma antiga. Que enfrentam bestas fantásticas, mitológicas, como o Minotauro, por exemplo, e dragões. Acho que a ideia do autor era fazer com que a Roma fosse a mais verídica possível, então ele teve muita pesquisa histórica para colocar seus personagens, inclusive o imperador é um imperador verídico, alguns personagens como alguns senadores, alguns generais também são personagens verídicos, as vestimentas são as vestimentas romanas de fato, a forma como a escravidão era tratada em relação às províncias, tudo isso são detalhes que o autor pesquisou e ele deixou bastante próximo da história de fato. E ao mesmo tempo ele introduz bestas mitológicas que não fica claro se elas existiram ou não, se elas são simplesmente lendárias, mas na história elas são tratadas como se fossem uma coisa bastante comum, uma coisa bastante normal, assim, elas fazem parte do cenário. Além disso, o autor, né, ele publicou essa história, ele é um autor tipicamente seinen, né, que são histórias voltadas para adultos, como a gente já publicou Hideout, que é uma obra, um thriller de suspense. E dessa vez ele está trabalhando numa revista shonen, que é voltada para um público mais jovem. Então, apesar disso, todas as cenas envolvem muita violência. Mas a temática continua sendo shonen. Ela é uma temática que trata principalmente de relações familiares, de laços de amizade, de fidelidade entre pessoas. Acho bastante bacana nesse ponto que ele conseguiu assumir o conceito principal do shonen e aliou a um traço especialmente seinen, né? Que é lindo, inclusive. Que é lindo, lembra bastante... Muita gente compara com o Kentaro Miura, né? Mas eu ainda acho que não tem nada a ver um com o outro, mas muita gente compara por ter elementos semelhantes. Elementos de detalhismo, né? Eles são muito detalhistas, eles fazem muitos detalhes na arte, principalmente cenários, né? Eles são muito detalhistas. Então vamos ao que vocês anunciaram agora aqui na CXP, na sexta-feira, nós estamos gravando no sábado. Primeiramente, o primeiro, Pluto, que é o último, na verdade, que a gente anunciou. É a obra mais pedida, né? Ele é uma das obras mais conhecidas, mais pedida, provavelmente é a obra mais aclamada na Naoki Urasawa, que não é somente dele, porque é um remake, na verdade, em cima da obra de Osamu Tezuka, que é um dos arcos, que é o arco O Maior Robô Gigante da Terra. É apenas um arco de Astro Boy, que ele acabou fazendo um remake, uma versão um pouco mais adulta, um pouco mais thriller de cinema, bem mais cinematográfico, na verdade, em cima daquilo que o Osamu Tezuka já tinha publicado. Mas os elementos principais estão lá, eles continuam os mesmos, não foram alterados. É claro que o traço do Urasawa é um traço até, vamos dizer assim, muito característico dele, né? Ele está distante do mangá, mas ele também está distante do Osamu Tezuka, então vocês vão sentir até uma proximidade, que ele dá uma proximidade assim, maior à narrativa do Osamu Tezuka. Nessa obra ele se distancia um pouco da narrativa dele, que a gente já está acostumado com 20th Century Boys, que a gente está acostumado com Monster, né? E ele apresenta um vilão que é um vilão um pouco diferente também do que a gente viu nas outras obras dele. Então, vai ser uma obra que é aclamada, foi muito pedida, ela é completa em 8 volumes, a gente ainda não sabe como vai ficar o formato final aqui no Brasil, a gente ainda não tem a data de lançamento, mas a gente tem uma previsão aí de segundo semestre, provavelmente segundo semestre no ano que vem. Bom, vamos lá, mais um, Alive. Esse não é muito conhecido. Tsutomu Takahashi é um autor não muito conhecido por ele ser do gênero de thriller de terror. Ele é um autor, tem poucos na verdade no Japão, quase nós não publicamos aqui no Brasil nada do gênero.
Então vamos aí trazer mais um. Essa é a primeira obra dele, virou filme no Japão, é uma obra esplêndida na verdade. Um pouco mais dentro do Survivor do que do terror em si, mas ele tem várias outras obras que são thrillers assim também. Vamos ver aí se abre o mercado para a gente poder trazer mais obras. Ele é um desenhista fantástico, ele é um cara muito conhecido pela pincelada, né? Ele trabalha muito com pincel direto sem rascunho. Ele é um autor que trabalha muito com o contraste também do preto e branco, é uma das pessoas influenciadas pelo mestre Gosei Kojima, que é o autor de Lobo Solitário. Eu acredito que vai ser algo diferente no mercado. A gente anunciou várias coisas diferentes no mercado, na verdade. Sim. Obras aclamadas aí, por exemplo, em Nio Asano, a gente vai trazer Hikari no Machi. Finalmente. Que nós já temos em Nio Asano publicados por outras editoras também. Sim. São obras curtas em geral, ninguém trouxe uma obra muito grande dele. Vamos ver se abre espaço para que a gente possa trazer alguma coisa mais longa dele. Hikari no Machi é uma história muito bonita. É um volume único também, pode ser traduzido como Cidade da Luz. Vamos ver aí como ele se comporta no mercado. A gente trouxe mais histórias sem nens além dele. Sim. Então eu acredito que por ter vários autores, agora a gente ampliando o catálogo para autores mais, eu não diria clássicos, mas autores mais graphic novel, mais próximos de uma graphic novel. Vamos ver se a gente consegue aí conciliar o mainstream, né, com um pouco do alternativo, entre aspas, alternativo, porque eles não são exatamente alternativos, né? Sim. Um pouco mais perto do alternativo está Satoshi Kon, na verdade. Satoshi Kon, grande roteirista e diretor de Perfect animação. Blue, Diretor Páprica. de Páprica, do Tokyo Godfathers também. Godfathers. É uma das obras que eu mais gostei, na verdade, do cinema japonês. Ele também foi assistente do Katsuhiro Otomo, então ele trabalhou... ele foi assistente do Katsuhiro Otomo? Ele começou a carreira como assistente de Akira. Ele trabalhou também com o Katsuhiro Otomo em outras obras dele, como Memories. E ele trabalhou também no Hojinze, que é produzido pelo Katsuhiro Otomo. Então eles têm uma parceria muito forte dentro do cinema, mas ele também produz muitas obras de mangás que são fabulosos. A gente vai trazer uma obra que é razoavelmente desconhecida por aqui, mas muito conhecida para quem é estudioso de quadrinhos, que é Opus, que é um Inception sobre o autor entrar dentro de sua própria obra e confrontar seus próprios personagens. É completo em 2 volumes. Vamos ver se abre aí mercado para a gente poder trazer mais obras do Satoshi Kon. Tem algumas que eu gosto bastante, que é Tropic of the Sea. Para mim é uma das maiores obras já publicadas no mundo. E vamos ver aí se a gente consegue trazer, divulgar esse. Esse eu acho que muita gente, eu acho que muita gente espera. O Satoshi Kon acho que já vem também, já deve ter sido um namoro antigo já também. É um namoro antigo mesmo. Esse vamos lá, então... E agora... a gente tem também, assim, já mais dentro da parte do mainstream, apesar de ser um one-shot também, a gente vai trazer Katsura Akira, que pra mim é uma das melhores obras do Akira Toriyama, na verdade. Nossa, esse não me dá. Eu sou um grande fã do Katsuhiro. Do Katsura. O Katsura é o autor de Katsura. Eles tiveram um encontro, fizeram algumas histórias juntos e estão compiladas dentro de um volume único que se chama Katsura Akira. E eles fazem assim, eu nem sei como é que isso se deu, é até uma boa pergunta para se fazer até uma entrevista com eles, né? Como que eles fizeram? Porque eles fizeram página a página juntos, é bem divertido. Nossa! Lembra bastante o crossover que nós publicamos agora, exclusivo em Ou Haraido e Ore Monogatari. Saiu um encarte das duas autoras juntas, elas desenhando e roteirizando juntos, é bem bacana também. Eu já peguei o meu. É um segundo crossover, dessa vez em Tankobon, e aí a gente vê o volume completo, um volume único, que vai para as bancas, não é um encarte dentro de uma revista. Então a gente vai ver ainda as datas, mas a gente está com um monte de one-shots aí bacanas. Provavelmente um por mês vai acabar saindo assim, bem legal. Bem legal. Agora, e por último... é o Inuyashiki. Eu sou um grande fã do Hiroya Oko. Eu sou muito fã de Gantz. Eu já tô olhando para Inuyashiki há muito tempo. Eu acho uma obra muito diferente dentro do Gantz que ele fez. Sim. E ao mesmo tempo parecida, né? Sim, ao mesmo tempo parecida, ainda mais a arte, que ele melhorou muito desde Gantz. Principalmente a arte é que ele tem um conceito próprio da arte dele, né? Eu gosto de chamar ele de Shyamalan dos mangás, porque o Shyamalan ele fez filmes do tipo, e se fosse real? E se acontecesse?
E é mais ou menos isso que ele faz. Ele faz em Gantz uma invasão alienígena de fato. Se fosse real, como seria uma invasão alienígena? Então ele vai lá, ele tira fotos do Japão, ele redesenha em cima daquelas fotos. Então ele coloca aquilo que é real, o mundo real, e introduz o universo fantástico do Hiroi Aoki em cima daquilo. É bem bacana. E no Yashiki é um retrato nu e cru de uma tendência a ser discutida, é uma polêmica, na verdade, a ser discutida. É um retrato nu e cru do Japão moderno, do Japão contemporâneo, que vem falar da polêmica não apenas do medo do envelhecimento, do medo das pessoas se tornarem velhas, idosas realmente, mas principalmente do desprezo que os jovens têm pelos idosos. E não é só lá, né? Sim. Então nós vemos que no Yashiki, na verdade, ele está muito próximo de Black Mirror, que vai falar de vários temas sci-fi, mas na verdade não tem nada de futurismo. É hoje que é o atual que nós estamos vivendo, como a humanidade ela mascara a nossa própria crueldade. Então, no Yashiki é uma obra que envolve muitas coisas do Japão, envolve muitos conceitos assim, modernos de lá, assim como alguns mangás, é uma tendência na verdade dos mangás, mas é uma tendência dos mangás, como por exemplo Assassination Classroom. Assassination Classroom, ele, apesar de ser shonen, ter todo um esquema do Koro Sensei, tem uma coisa fantasiosa em cima da história, ela é uma crítica dura e severa ao sistema de ensino japonês moderno. Eu acho isso muito legal do Yusuke Matsui, é um dos autores que eu acho que provavelmente vai trazer obras novas e obras cada vez mais. Que essa já é a segunda dele que ele dá uma cutucada, não é? Ele dá uma cutucada, exatamente. E ele é um dos jovens que provavelmente vai ser a cara da Shonen Jump nos próximos 10, 15 anos. Esperamos. E por último, Sherlock, adaptação da grande série da BBC. Sim, é verdade. E aí? Sherlock, na verdade, é baseado no seriado, ele é completamente mais intrínseco ao seriado. Então a Jay, que é a mangaka, ela adaptou o traço dela a ponto de tornar praticamente retratos. Parece o Benedict Cumberbatch, parece. Retratos realmente dos atores. E cada volume trata de um episódio do seriado. Então, por enquanto tem 3 lançados, são a primeira temporada do seriado. Cada volume vai ter o seu episódio. O primeiro é um estudo em Pink. Nós já estamos trabalhando nele, na verdade. O Sherlock deve sair no primeiro semestre aqui no Brasil. E o trabalho mais difícil de edição, na verdade, é porque nós estamos comparando as traduções do japonês com as traduções do seriado. Então, estamos muito mais aproximando do seriado do que da obra do Conan Doyle. Então, é porque a obra do Conan Doyle, a gente já sabe, já foi readaptada. Cinema. Tudo. Então, eu acho que é muito mais fácil, já que é uma adaptação do seriado, trazer mais próximo e mais fiel ao seriado. Então cada volume vai ser fechado? Cada volume vai ser fechado, eles não vão ser nem numerados. Ah, ok. Cada um vai ter o seu título, que é o título do episódio. Então eu acho que é isso. Muito obrigado, Beth. É isso aí. Agora eu acho que mais vezes... a CCXP, né? Muito. Nossa, eu tô morto já, cansadaço. Mas você gostou do evento? Gostou do... O evento foi muito bom. Até agora nós estamos aí, lotados. Sempre lotados. O evento expandiu bastante, mas o público também expandiu bastante. Estamos aí mostrando que cultura geek tem mercado. Sim. Finalmente não é mais uma vergonha falar que é nerd, né? Antigamente era uma vergonha, hoje já nós temos praticamente um mercado consolidado aí de geek, né? Um mercado geek eu acredito que várias coisas ajudaram, né? Não só o anime e os seriados na televisão, acho que isso contribuiu bastante, mas toda uma cultura em volta vamos dizer assim, em volta da literatura geek em geral, quadrinhos, até mesmo Harry Potter, obras que contribuíram para que esse mercado se expandisse mais rapidamente. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tivesse um evento dessa magnitude dentro do Brasil. Bom. Que é bastante difícil de ver, por exemplo, na Europa. Na Europa já não tem uma coisa desse tipo. Bom, acho que é isso. Muito obrigado, Beth. Espero agora a gente se encontrar mais vezes, que agora a gente começou a fazer a cobertura em vídeo. Isso. E é isso aí. Tchau, gente. Obrigado, valeu e até mais.